Olá, amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Deus mais uma vez nos abençoa com a oportunidade de um culto. Esse Deus se mostra hoje nas nossas leituras um Deus de compaixão, um Deus de amor, um Deus de graça. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno. É em nome de Deus, querido Pai amoroso, é em nome de Jesus Cristo, que nos diz palavras de vida, e é em nome do Espírito Santo, que nos auxilia a guardar estas palavras de vida, que nos reunimos aqui. Amém. Cantemos o nosso primeiro hino 88 do Louvai ao Senhor, damos graças ao Senhor. Amados no Senhor, agora é o nosso tempo oportuno para refletirmos e examinarmos a nossa vida a partir da Palavra de Deus. E então, arrependermos dos nossos pecados e buscarmos em Cristo Jesus o perdão. Façamos isso com a confissão que segue. Confessamos-te, Senhor, que nos deixamos seduzir pelas palavras e promessas inúteis que nos levam por caminhos tortuosos e nos afastam de Ti. Outras vezes queremos pensar nosso futuro e não Te colocamos nele. Pecamos com nossos pensamentos maus, pecamos com nossas ações faltosas, pecamos com nosso falar rápido demais e sem refletir. Falamos palavras que ofendem e magoam outras pessoas. Outras vezes, deixamos de ensinar a Tua verdade. Perdoa, Senhor, nosso pecado. Envia Teu Santo Espírito e nos fortalece para viver vida nova, para ressurgir diariamente nova pessoa, que viva em justiça e pureza diante de Ti. Amém. Deus tem compaixão e perdoa todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e que se refugiam em Cristo Jesus. E aqueles que assim procederam, eu anuncio a graça de Deus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 136, versículos 1 a 9. Um salmo composto por Davi que mostra a misericórdia, que mostra o amor de Deus por nós, por meio da criação, por meio das ações de Deus em nosso favor. Esse é um salmo que muitos acreditam que era então feito no momento de culto. Uma parte era do oficiante, outra parte era da igreja, da congregação. Então a parte da congregação era uma parte que se repetia sempre ao final de cada versículo. E assim todos, então, poderiam participar deste momento de culto. Até mesmo aqueles que não sabiam ler, não sabiam escrever. Era apenas memorizar
uma frase que demonstrava o amor, o cuidado de Deus. De Davi, servo do Senhor, ao regente do coro, deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Façamos a oração do dia. Pai Celestial, apesar de não merecermos a Tua bondade, ainda assim atendes todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede-nos Teu Espírito Santo, a fim de podermos reconhecer os Teus dons, dar graças por todos os Teus benefícios e Te servir com obediência voluntária, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A leitura do Antigo Testamento para o culto de hoje nós encontramos em Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 5, aonde o profeta aqui então mostra uma oferta, um convite de Deus a uma aliança. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, nós encontramos em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Esse texto, então, vem logo após a morte de João Batista. Então, após ele ser morto, os discípulos de João Batista enterram seu corpo e depois vão comunicar a Jesus. E então vem o nosso texto. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé nesse Deus misericordioso, nesse Deus de amor, por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino em preparação à mensagem.
Amados do Senhor, há pouco lemos o texto do Antigo Testamento, o texto de Isaías 55, 1 a 5, e vemos ali uma fala como de um vendedor, anunciando o seu produto. Como um vendedor, como um feirante, tentando atrair a atenção do público para a sua barraca, para a sua loja, para o seu produto. E ele então atrai a atenção das pessoas, convidando eles para que venham matar a sua sede, para que venham matar a sua fome. Esse é um modo que nós fazemos ainda hoje. Então, quando muitas empresas, muitas coisas querem chamar a atenção do público para o seu produto, querem apresentar alguma coisa ao público, e então sempre fazem uma atividade com comes e bebes, antes, durante ou depois do evento, para assim atrair o pessoal e eles possam prestar atenção no que será apresentado, no que será vendido. E assim também que faz aqui então a mensagem. E ele, conseguindo chamar a atenção do público, faz diversas perguntas às pessoas. Pergunta por que eles gastam o seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida com coisas inúteis, com coisas que não matam a fome, com coisas que não saciam. Por que estão depositando a sua vida em coisas que não são realmente importantes, que não são coisas que eles realmente precisam, que não são coisas aonde eles deveriam depositar a sua vida? E então, ele anuncia o seu produto. E o seu produto é a aliança de Deus com o seu povo. Mas o público-alvo, o público que ele estava chamando, era um povo vivendo no exílio. O povo de Israel vivendo na Babilônia. E este povo, então, que estava em exílio, entendia que Deus havia desistido da sua aliança com Israel, ao permitir que outros povos derrubassem os muros de Jerusalém, derrubassem o templo e levassem o povo para uma outra terra. Eles haviam achado, não, já que nós desobedecemos a palavra de Deus e esquecemos de Deus, Ele nos abandonou, desfez a sua aliança e por isso nós estamos aqui hoje. Não tem mais aliança. E essa dificuldade de ver o poder em uma aliança, nós também temos. Pois o maior símbolo de aliança que nós temos hoje em nossa sociedade ainda é o casamento. Mas o casamento está cada vez mais perdendo o seu valor, o seu significado. As pessoas estão quebrando a sua aliança um com o outro por motivos fúteis, por coisas pequenas. Tudo aquilo que eles prometeram, as suas palavras, perante o altar, ou então em um cartório, para outra pessoa e também na presença de testemunhas, é desfeita essa aliança por qualquer coisinha. Se eu já não me sinto bem em um momento, então já tenho motivo para me separar e desfazer a aliança. Mas o profeta aqui, o mensageiro aqui, não vê exatamente uma descontinuidade dos propósitos de Deus com o exílio. O exílio não é a quebra de Deus, da sua promessa. O exílio não é Deus abandonando o povo. As graças demonstradas a Davi permanecem, apesar do exílio, apesar da queda da dinastia davídica. Deus permanece firme em sua aliança com o povo. O que Deus promete fazer, Ele cumpre. É assim que Deus fez desde a queda em pecado, ainda no jardim do Éden, com Adão e Eva, prometendo que do descendente de Eva viria aquele que iria pisar sobre a cabeça da serpente. Deus continua a sua aliança que Ele fez com Moisés e o povo no Monte Sinai. Deus continua a sua aliança que Ele fez com Davi. Nada do que nós fazemos pode impedir a ação, a promessa de Deus. Pois aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele faz. Deus permanece firme em sua aliança feita a Davi. Deus continua a promessa de levantar um rei,
um descendente de Davi, o qual reinará sobre Israel e sobre todos os outros povos. Mas é um rei diferente. É um rei que não vai ter o governo sobre os outros povos por meio da força, por meio da guerra. Mas os outros povos é que virão até ele para viver sob o seu domínio, sob o seu cuidado, sob o seu amor. Este novo rei, ao contrário dos antigos reis de Israel, segue a palavra de Deus. E por seguir a palavra de Deus, não vai atrair a ira de Deus sobre si e sobre o seu povo. Não vai levar o povo à perdição, à derrota, à escravidão. Mas, pelo contrário, por seguir a palavra de Deus, esse novo rei, ele irá levar o povo de Deus, irá conduzir o povo de Deus à vontade de Deus, ao reino de Deus, e assim receber o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus, que traz a vida eterna. É isso o que Mateus procura nos mostrar no Evangelho de hoje, no relato da multiplicação dos pães e dos peixes. O foco não deve estar na multiplicação dos pães e dos peixes, não é no pão e no peixe, pois, como Jesus diz a Satanás 10 capítulos antes, na sua tentação, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E até mesmo porque os governos deste mundo dão pão ao povo. O próprio governo daquela época, o Império Romano, tinha a política do pão e do circo. Dava o pão ao povo e dava o entretenimento nas arenas, para que assim o povo ficasse controlado, pagando os impostos que o Império queria. Hoje, outros governos também dão o alimento ao povo. Nosso país, por exemplo, tem o Bolsa Família. Portanto, então, se Jesus fosse apenas aquele rei que dá pão ao povo, que o povo, aqui no nosso texto do Evangelho, nem ficou admirado como é que ele fez isso, né? Não nos é relatado uma expressão do povo referente ao milagre de Jesus. Então, esse não é o foco. O foco que aqui Mateus quer nos mostrar com este milagre é que Jesus é o Messias prometido por Deus. Ele é este rei prometido por Deus em Isaías 55. Ele é o cumprimento do texto de Isaías. Este Jesus é aquele por quem todos esperavam. Jesus é o novo rei, descendente de Davi, que irá governar Israel e as nações para uma aliança com Deus, seguindo a vontade, a palavra de Deus. Por isso que Mateus começa o seu evangelho mostrando a genealogia de Jesus, mostrando desde Adão e Eva, passando por Davi, chegando então a Jesus, mostrando que ele é aquele que Deus havia prometido lá no Jardim do Éden, depois a Davi. Este é o rei que ele nos diz em Isaías 55, que então governa o povo na aliança de Deus. E essa aliança é que dá o que nenhum outro governante pode dar: a vida eterna, o livramento do pecado e de tudo aquilo que ele traz, dos sofrimentos deste mundo e da morte. Essa oferta de Deus, essa aliança de Deus, esse produto de Deus que ele oferece a nós aqui no texto de Isaías, é gratuito. Até mesmo porque nós não teremos dinheiro para comprar isso. Nada neste mundo pode comprar o nosso perdão. Somente o nosso Rei. Ele pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue derramado na cruz. Este nosso Rei, então, é que nos salva de graça, por amor, por misericórdia. E essa graça, essa oferta de Deus é para todos. Nós não precisamos esconder essa oferta das outras pessoas com medo que não vai ter o suficiente para nós, para a nossa família ou para as pessoas que nós amamos. Não tem suficiente para todos e ainda sobra. É isso que também nos mostra o milagre da multiplicação. A graça de Deus é muito maior. Essa aliança, essa promessa,
essa oferta de Deus é baseada no seu amor e na sua graça. E como diz outro texto bíblico, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não gastemos o nosso dinheiro, os nossos bens, a nossa vida com coisas inúteis. Não depositemos a nossa fé, a nossa vida em coisas desse mundo, em outras ideologias, em outras teologias, em outros deuses. Mas permaneçamos sob o cuidado do Rei Jesus, o Rei dos Reis. Permaneçamos na aliança com Deus. E assim teremos todo o necessário para a nossa vida, aqui neste mundo e no céu. Não passaremos nunca fome e sede, teremos o mais delicioso alimento. Atendamos ao chamado do nosso Deus. Tenhamos a nossa sede saciada na fonte da água da vida, que nós recebemos já no batismo. Tenhamos a nossa fome saciada com o pão da vida, que recebemos na Santa Ceia, o corpo e sangue de Cristo Jesus. E assim poderemos dar aos outros, nós mesmos, a partir das bênçãos que Deus nos concede, poderemos ajudar o próximo com aquilo que Deus nos dá. O pouquinho que nós podemos ajudar o próximo, Deus multiplica e faz com que a necessidade do próximo seja atendida. Por isso, continuemos a trazer ao culto, à igreja, doações de alimentos para podermos ajudar as pessoas necessitadas. Continuemos a ajudar o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso familiar em sua necessidade, assim como Deus nos abençoa. E principalmente, que possamos dar aos outros o mais importante, a Cristo Jesus, aquele que nos governa em amor, misericórdia, graça e nos dá a vida eterna. Amém. Façamos a nossa oração geral. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome por teres usado de misericórdia para conosco. Agradecemos porque não poupaste a vida de Teu único e amado Filho, para que através de Sua morte e ressurreição recebêssemos o perdão e a salvação eterna. Graças Te damos, ó Deus, pelas bênçãos infinitas e misericordiosas que sobre nós são derramadas diariamente. Assim como tiveste compaixão da multidão faminta e alimentaste milhares de pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, tem compaixão dos teus filhos em suas necessidades, renovando as tuas bênçãos a cada manhã. Guarda-nos, Senhor, de perigos e males que possam afetar nosso corpo e nossa alma. Dá-nos saúde e ajuda-nos a vivermos sempre em segurança e alegria. Fica, Senhor, com os enfermos e assiste-os em seu momento de dor e sofrimento. Dá-lhes ânimo e força para persistirem na fé e na confiança em Teu nome. Livra o mundo, ó Pai de amor, desta pandemia. Ajude, ó Pai de amor, para que essas vacinas que estão sendo projetadas, que estão sendo produzidas, que elas possam realmente nos livrar deste mal. Possa realmente ser a cura para esta pandemia. E assim não percamos mais vidas para esta doença. E que ao termos essa vacina, que todos tenham acesso. Todos os governos, todos os países, todos os habitantes deste mundo tenham acesso a essa cura. Que o amor, a graça, o cuidado com o próximo estejam em primeiro lugar e não a ganância de ter mais e mais dinheiro. Abençoa a nossa igreja e todas as igrejas cristãs em todo o mundo. Que a mensagem de Teu doce Evangelho seja anunciada para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e à salvação eterna. Permanece com nossos pastores, nosso seminário, alunos, professores, funcionários e familiares. E conserva entre nós a pureza da doutrina e amor à Tua causa. Abençoa toda a obra que visa a Tua glória e o bem-estar e o crescimento da Tua igreja. Oramos em nome e por amor de Jesus, o qual também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradeço a todos pela participação em mais esse culto. Que Deus abençoe a todos nós em mais uma semana. E encerramos esse momento de culto cantando o último hino.